lá! Hoje a gente mergulha nos trechos de uma obra com um título bem impactante: Formalismo Morto, o veneno da fé cristã, do A.T. Jones. Um título forte mesmo, né? Sim, e a discussão principal é sobre como a prática religiosa pode acabar se esvaziando, virando só um formalismo. E por que o autor acha isso tão perigoso para a fé de verdade? Exato. Então, a nossa proposta aqui é entender melhor o que o texto descreve como esse formalismo, né? Como ele teria surgido segundo a análise do Jones e qual seria o contraste com o que ele chama de fé viva. Vamos explorar um pouco essas ideias. Vamos lá. Bom, para começar, como é que o texto define esse tal de formalismo morto? Parece que é mais do que só seguir rituais, né? É bem mais. A definição que ele apresenta é de uma profissão de fé cristã, onde os rituais, mesmo os que foram instituídos, são feitos sem o que ele chama de presença vivificante de Cristo no coração. Hum. Ele até dá uns exemplos bem concretos, sabe? Tipo, associar a regeneração só ao ritual do batismo, que às vezes ele diz é reduzido a umas gotinhas d'água. Nossa! Ou então confinar a presença de Cristo só ao momento da ceia. A ênfase muda, né? Sai do relacionamento com Cristo e vai para o cumprimento do rito. Entendi. Quer dizer, a forma tá lá, mas falta a essência, o espírito da coisa. E como é que o autor explica a origem disso? Parece algo que foi se desenvolvendo, né? Sim, sim. A perspectiva do Jones, ela volta lá para os primórdios do cristianismo. Ele sugere que, conforme a igreja foi crescendo, algumas pessoas que não eram genuinamente convertidas, sabe? Que não tinham essa conexão interna viva com Cristo pela fé, Uhum. começaram a fazer parte da igreja. E aí, para meio que compensar essa falta de experiência interior, elas teriam se apegado mais às formas, aos rituais externos. Ah, entendi. Então a crítica não é ao ritual em si, veja bem, mas a prática dele sem aquela fé que daria vida, que daria propósito real para ele. Faz sentido. E essa prática mais vazia, segundo o texto, ela não fica só nisso, né? Parece que o autor associa isso a umas consequências bem negativas para a vida da igreja, para o comportamento das pessoas. Com certeza. O texto liga diretamente esse formalismo a comportamentos tipo rivalidades e contendas, hipocrisia e iniquidade. Ele classifica isso como obras da carne. Exato. É, e historicamente o Jones conecta essa dinâmica toda com o desenvolvimento do papado, mas ele faz questão de dizer, olha, esse espírito maligno do formalismo morto, como ele chama, não ficou restrito a uma instituição só, não. Ele apresenta isso como um problema bem generalizado e atual, sabe? Na cristandade professa como um todo. Interessante essa visão, né? De ser algo histórico, mas também muito presente. E o autor, ele busca algum apoio na Bíblia para essa ideia do formalismo ser tão espalhado assim? Busca sim. Ele usa bastante os escritos do apóstolo Paulo, principalmente aquela descrição que está em 2 Timóteo capítulo 3, sobre os últimos dias. Ah, sim, conheço essa passagem. Então, Paulo fala de pessoas que teriam forma de piedade, mas que negariam o poder dessa piedade. E o Jones interpreta justamente essa forma sem poder como a descrição exata do formalismo morto. Para ele, isso é um desafio central para os crentes hoje, algo que persistiria até o fim dos tempos. Se essa é a descrição do problema dessa forma sem poder, qual seria então a alternativa que o texto apresenta? Tem um caminho diferente? Tem sim. A alternativa direta é o que o texto chama de fé viva. Essa fé é que é apresentada como o canal, sabe? O que traz a presença real de Cristo para a vida da pessoa. Certo. E é essa presença dele que, segundo o autor, infunde significado e até alegria nos rituais e serviços que ele mesmo instituiu. E mais, essa fé genuína, ela se manifestaria externamente, não em hipocrisia, mas em boas obras, que são descritas como os frutos do Espírito. Entendi. A fé viva gera fruto real. Mas tem uma advertência no texto que me chamou a atenção, até sobre algo que a gente geralmente vê como muito positivo: o estudo das escrituras. Como que isso entra na discussão sobre o formalismo? Pois é, esse é um ponto bem importante que ele levanta.
Ele adverte que até o estudo da Bíblia pode virar uma forma de formalismo. Sério? Como assim? Para ilustrar, ele cita as palavras de Cristo para os líderes religiosos da época, né? Examinais as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Nossa, forte isso. A ideia que ele quer passar é que as escrituras são como um mapa, um guia que aponta para Cristo. Mas a vida eterna mesmo, ela está na conexão pessoal com ele, não só no conhecimento intelectual das palavras. Ele até reforça citando 1 João 5, aquele que tem o Filho tem a vida. Ah, claro. Então, o estudo, se for feito sem essa busca pela conexão com Cristo, pode virar um fim em si mesmo, sabe? Um ritual vazio também. Faz todo sentido agora. Considerando tudo isso que a gente conversou, qual é a mensagem final assim que o texto parece querer deixar para a gente? Olha, o texto encerra com uma citação que é atribuída a Ellen G. White, e ela amarra bem essa ideia central. A citação diz que a verdadeira piedade, a genuína, ela eleva tanto os pensamentos quanto as ações. E quando isso acontece, as formas externas da religião, os rituais, as cerimônias, elas entram em harmonia com a pureza interna. Elas se tornam expressões que têm significado, que vêm de dentro, e não são aqueles ritos ocos, né, como os que Cristo criticava nos fariseus. Então, para a gente resumir, essa análise que o Jones faz nesses trechos é um alerta bem sério, né? Sobre o risco da prática religiosa e se desconectar daquela experiência pessoal vital com Cristo. Exatamente. E correndo o risco de virar só uma formalidade superficial, uma casca sem o poder transformador da fé. Perfeito. E a reflexão que fica para a gente, que está meio implícita nas advertências do autor, é justamente sobre como é que a gente mantém essa conexão viva, né? Como cultivar uma prática religiosa que seja sempre alimentada por um relacionamento de verdade significativo, Sim. em vez de deixar que ela se acomode numa mera forma de piedade sem poder real. Fica aí essa provocação para a gente pensar sobre qual é a essência que a gente busca por trás das formas na nossa própria caminhada espiritual.